Olá pessoal, vamos começar nossa aula de hoje aí. E hoje a gente vai trabalhar aí seno e cosseno no triângulo, ok? Então vamos lá, são mais duas razões trigonométricas que a gente usa bastante para determinar medidas inacessíveis no triângulo retângulo, a partir da medida do ângulo. Seno e cosseno, vamos lá. A gente já tinha visto, né, que a tangente nada mais era do que a razão altura sobre afastamento, tá? Então se eu pegar essa razão aqui, altura sobre o afastamento, ou seja, esses dois catetos do triângulo retângulo, eles estão associados através dessa razão e pela medida do ângulo aqui, da rampa, tá? Beleza? Então, esse ângulo aqui pode ser associado a essas duas medidas pela tangente, que é a altura sobre afastamento. Hoje a gente vai ver outras duas associações, tá? A gente vai associar a altura também, né, como a gente tinha visto na tangente, porém agora ela vai estar associada a esse outro lado aqui do triângulo, ó, a medida da rampa, o percurso sobre a rampa, tá? Essa razão, altura por percurso, tá? A gente vai chamar de seno, é uma outra razão trigonométrica, também está ligada a esse ângulo alfa, tá? A altura dividida pelo percurso também é dado em função desse ângulo alfa. Quanto maior o ângulo alfa, maior será essa razão. Quanto menor o ângulo alfa, menor essa razão. Então são razões também que determinam o grau de inclinação de uma rampa, tá ok? Então, segunda razão trigonométrica que a gente vai ver agora nessa aula, seno, que é a altura dividida pelo percurso, ou simplesmente cateto aqui, ó, de frente para o ângulo, dividido pela hipotenusa do triângulo, tá? Lembra que um triângulo retângulo tem dois catetos, essa altura e esse afastamento, eles são catetos do triângulo. Esse cateto aqui que fica de frente para o ângulo, a gente vai chamar ele de cateto oposto, tá? Está de frente para o ângulo. E esse cateto que está ao lado do ângulo, a gente vai chamar de cateto adjacente. Então, são duas nomeações aí, nomenclaturas, que a gente vai usar bastante. Então, sempre que você quiser associar a altura pelo percurso, você usa essa razão chamada seno, tá? E a terceira razão trigonométrica, que é a cosseno, tá? Parece a de seno, né? Mas não é. Ela é uma razão que associa o afastamento e o percurso. Então, quer dizer, todas as medidas aqui estão associadas, né, estão relacionadas a partir de um ângulo aqui determinado, tá? Essa razão afastamento por percurso a gente vai chamar de cosseno. A razão altura pelo percurso a gente vai chamar de seno. E a razão altura pelo afastamento a gente vai chamar de tangente, tá? Então são três razões aí que são determinadas a partir de um ângulo dado aqui, tá? E são usadas para determinar a medida, tá? Então tudo vai depender do que você tem aí no seu triângulo. Você tem um ângulo, então vamos usar o ângulo, tá? Você quer determinar uma medida? Observa qual é a medida que você quer determinar. Você quer determinar a altura, quer determinar o afastamento ou o percurso? Qual dessas três medidas você quer? Qual dessas três medidas você tem? Então, assim, cada uma dessas razões é usada para determinadas situações. Às vezes você tem a altura e quer determinar o percurso. O que você vai usar? Você vai usar a tangente? Não, porque tangente é altura e afastamento. Eu não tenho afastamento. Você vai usar o cosseno? Não, porque o cosseno é afastamento por percurso. Eu não tenho afastamento. Então, quem que eu uso? Seno, altura pelo percurso, tá? Então tudo vai depender das situações que você tem aí nos problemas, tá bom? Mas as três medidas podem ser determinadas por uma dessas três razões, tá bom? Vamos lá, continuando então. Aqui é uma ideia bem matemática mesmo, tá? Do seno, cosseno e tangente, bem resumido. Isso aqui é basicamente um resumo, tá? Aqui a gente tem um triângulo, retângulo aqui em A, tem um ângulo reto, tá? Essas razões aqui, elas só valem aqui no triângulo retângulo, por enquanto, tá? Triângulo retângulo. O ângulo está aqui, então a gente observa sempre do ponto de vista do ângulo, tá? Aqui está o ângulo, então aqui eu tenho a altura, aqui eu tenho afastamento e aqui eu tenho o percurso. Porém, a gente vai estar nomeando isso aqui matematicamente de outra maneira. Se o ângulo está aqui, quem está de frente para o ângulo, a gente vai chamar de cateto oposto. Cateto oposto, tá? De frente para o ângulo, cateto oposto.
Esse lado inclinado, que está de frente para o ângulo de 90 graus, a gente já sabe, né, lá do Teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa. Isso aqui é a nossa hipotenusa, tá? Sempre. Esse lado, num triângulo retângulo que fica de frente para o ângulo de 90 graus, a gente chama sempre de hipotenusa. E aqui tem esse outro cateto que está junto do ângulo, que a gente vai chamar de cateto adjacente, tá? Então, no triângulo retângulo, a gente tem dois catetos. O que está do lado do ângulo é o adjacente, o que está de frente é o oposto. E o lado inclinado, que é o terceiro lado, o maior lado, é chamado de hipotenusa. E aí o seno, cosseno e tangente são todos dados a partir desses três lados, tá? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente é a única que usa os dois catetos na razão, o oposto sobre o adjacente, tá? O seno e o cosseno, ele sempre usa a hipotenusa como denominador. Oposto sobre hipotenusa, que é o seno, adjacente sobre hipotenusa, que é o cosseno, tá? Então, assim, o único que usa apenas os dois catetos é a tangente, beleza? Isso aqui é bem resumido, vocês dão uma estudadinha, dão uma recordada nisso aqui, porque vocês vão precisar usar muito essas regrinhas aí, essas três razões, tá? Exemplos, vamos lá, vamos calcular algumas medidas. Examine o triângulo abaixo e calcule o valor dessas razões. Eu quero saber quem é o seno de alfa. Primeiro vamos localizar o alfa. Onde é que está o alfa? Aqui está o alfa, tá? Então é a partir daqui que a gente vai usar. Então, seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembra? Eu falei que vocês vão usar bastante isso aqui. Então, quem que é cateto oposto? Cateto oposto, olha aqui do ângulo alfa. Quem que é o cateto oposto? É o quem está de frente para o ângulo. Quem é que está de frente? 9. Hipotenusa é sempre o lado maior, o lado inclinado aqui de frente para o ângulo de 90 graus, tá? É o maior lado, 15. Então, quem é o seno de alfa? 9 quinzeavos. Se você quiser dividir, 9 dividido para 15, você vai obter aí 0,6. Então, quem que é o seno de alfa? 0,6. Tá? Bem simples, basta fazer essa razão, essa divisão. Cateto oposto sobre hipotenusa. Isso é o seno. Aí eu pergunto, e se eu quisesse o seno de beta? Quem que é o seno de beta? Será que é o mesmo? Vamos ver? Seno de beta. Quem que é seno de beta? Mesma coisa, cateto oposto sobre hipotenusa. Porém, agora mudou. Agora a gente não está olhando aqui desse ponto mais. A gente está olhando daqui. Tá vendo? Nosso ponto de referência mudou. Quem é que está de frente para o ângulo beta? É o 12. Então, o cateto oposto é o 12. E a hipotenusa não muda. A hipotenusa é sempre o lado, o maior lado, o lado inclinado. Tá certo? E aí, se eu dividir 12 dividido por 15, você vai obter 0,8. Aí você fala, mas por que deu diferente? Porque você está olhando para ângulos diferentes. Inicialmente eu tinha calculado o seno olhando pelo ângulo alfa. Agora eu calculei o mesmo seno, mas olhando para o ângulo beta. Isso te dá uma referência diferente, tá? Tanto é que os valores são diferentes. Ó. O seno de alfa era 9 sobre 15. O seno de beta é 12 sobre 15, tá? Cateto oposto sobre hipotenusa, tá bom? Então, só muito cuidado na hora que for pegar os valores, porque você precisa se localizar no triângulo. Você precisa identificar onde é que está aquele ângulo que você está trabalhando. Vamos calcular o cosseno de alfa. O que é cosseno de alfa? Cosseno de alfa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente? Do alfa. Aqui está o alfa. Quem é o cateto adjacente do alfa? É o cateto que está ao lado do alfa. 12. E quem é a hipotenusa? 15. Tá? Hipotenusa, 15. 12 dividido por 15, 0,8. Tá? E a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. É a única que usa os dois catetos, o que está de frente pelo que está do lado, tá? Cateto oposto é 9, cateto adjacente 12.
9 dividido por 12 vai dar 0,75. 0,75, tá? Então aqui o cosseno deu 0,8 e a tangente 0,75. E o cosseno de beta? Vamos calcular também. Cosseno de beta. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente do beta, do ângulo beta, que é esse ângulo aqui, tá? Quem que é o cateto adjacente dele? 9 dividida pela hipotenusa, que é 15. Tá? A hipotenusa nunca muda, mas os catetos adjacente e oposto eles mudam de acordo com o ângulo, de acordo com o ponto de vista. Tá? 9 dividido por 15, 0,6. Olha uma coisa bem interessante que aconteceu aqui. Seno do ângulo beta, 0,8. Cosseno do ângulo alfa, 0,8. Seno do ângulo alfa, 0,6. Cosseno do beta, 0,6. Tá vendo? Esses ângulos a gente chama de ângulos complementares. Tá? Alfa e beta são complementares. O seno de um é o cosseno do outro. Tá? Isso só acontece quando eles são complementares. Tá bom? Tangente de beta. Vamos lá. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto do beta, 12. Cateto adjacente, 9. 12 dividido por 9 vai dar 12 dividido por 9. 1,3 aproximadamente, tá? 1,3 aproximadamente. Então tá aí todas as medidas, 0,6 e 1,3, beleza? Então assim, gente, é muito simples, basta ter em mente essa regrinha, essas razões, tá bom? Sempre tenha em mente as razões referente a cada uma dessas funções trigonométricas, tá bom? Um outro exemplo aqui, né, foi dado esse triângulo e falou que a hipotenusa mede 30. Então aqui mede 30. Aí ele pede para calcular a medida dos catetos. Quer saber quanto mede esse cateto e quanto mede esse cateto, tá? Vamos calcular. Ó, eu tenho hipotenusa, né? Então vamos lá. Seno de F. Ah, mas por que você está usando o F? Por que você está usando esse ângulo aqui? Porque todas as medidas que foram dadas, que eu tenho aqui no problema, estão referindo a esse ângulo F. Esse ângulo F aqui. Então, a gente vai usar esse ângulo F. Então, seno do ângulo F é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Isso é sempre a regra, tá? Aí você vai ter o seguinte aqui. Quem que é seno do ângulo F? Ele não deu aqui, que é 5 sobre 6, ele já deu o valor, tá? Quem que é seno do ângulo F? 5 sobre 6. Então, 5 sobre 6 é igual... Quem que é o cateto oposto lá no triângulo? Y sobre... Quem que é o cateto... Quem que é a hipotenusa? 30. Então, aqui, ó. Cateto oposto, 30 é a hipotenusa. Seno do ângulo F foi dado, é 5/6, tá? Então, multiplicando isso cruzado, você vai ter 6y igual a 150. Y é igual a 150 dividido por 6. Y que é igual a, dividindo aqui, 150 dividido por 6, 25. Então, quanto que mede... Deixa eu só modificar aqui que borrou um pouquinho. 25. Quanto que mede esse comprimento aqui? 25 aqui, tá ok? Bem simples, não tem muito segredo não, tá? 25, tá? Mas não era só esse, tem que calcular outra medida também. Só que tá vendo que essa medida x aqui, ó, ela é um cateto adjacente ao ângulo F. Cateto adjacente, cateto que fica ao lado do ângulo F. Então, para calcular usando o cateto adjacente, a gente vai pegar o cosseno do ângulo F. Quem que é o cosseno do ângulo F? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a gente vai ter cosseno de F igual a...
Lembrando, cosseno de f foi dado. Quem que é o cosseno de f? Cosseno de f já foi dado aqui em cima. Cosseno de f é raiz de 11 sobre 6. Raiz de 11 sobre 6 igual cateto adjacente x, cateto hipotenusa 30. Multiplicando cruzado, você tem 6x igual 30 raiz de 11. E aí, x é igual a 30 raiz de 11 dividido por 6. Então, x vai ser igual a 5 raiz de 11. Tá? Então, tá aí. Um cateto mede 25 e o outro mede 5 raiz de 11. Tá? Usando as regrinhas, as relações trigonométricas. Nem sempre você vai precisar usar todas. Aqui a gente usou só seno e cosseno. O último exemplo de hoje, uma rampa de 36 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com horizontal. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira, imagina que tem uma pessoa aqui em cima, certo? Eleva-se verticalmente em quantos metros ela vai ficar aqui na vertical? Qual vai ser a altura que ela vai estar depois que subir essa rampa toda? É isso que ele quer saber, tá? Então, ó, observa. O ângulo de 30 graus está aqui. O 36 é a hipotenusa. E eu quero saber essa medida aqui, que é a altura, tá? Que é o nosso cateto oposto, tá? Então, quem é que usa cateto oposto? Seno do 30 graus, que vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Quem que é seno de 30? Foi dado aqui, ó, seno de 30 graus é 0,5, tá? Isso aqui é um N, foi erro de digitação. Seno de 30 graus, 0,5 é igual. Quem é o cateto oposto? X. Quem que é a hipotenusa? 36. Então, multiplicando isso cruzado, você tem x igual a 18. 0,5 vezes 36, 18 metros. Então, esse aqui tem 36, esse aqui tem 18 metros de altura. Tá? Usando simplesmente as razões aí, gente. Lembrem, seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é sempre cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é sempre, são as três regrinhas, as três razões básicas da trigonometria, tá? Espero que tenha compreendido. Até a nossa próxima aula.